Rômulo faz parte de um time que está tendo a oportunidade de crescer profissionalmente no clube. As pessoas com deficiência, identificadas pela sigla PCD, para quem o Flamengo tem um programa especial. Isso é uma imposição legal, né, da lei trabalhista, do Ministério do Trabalho. A gente pode compor de duas maneiras, né? Ou simplesmente contratando e deixa aquele pessoal ali, que é exatamente o que o Flamengo não faz. A gente contrata para compor a cota, mas com um olhar de inclusão, de respeito ao profissional, atuando na área de formação dele. O Igor, por exemplo, conseguiu emprego como analista de desempenho da equipe de futsal. E quem abraça esse cargo tem responsabilidade no departamento de futebol, tá? Poucas as empresas, poucos os lugares que aceitam esse tipo de pessoa. Quando eu chegava para as entrevistas, eles já me olhavam com uma cara torta assim. Eu no Flamengo eu não recebo isso. Até porque quando eu chegar, eu vou encontrar com uma pessoa assim, vou encontrar várias assim, para me sentir mais acolhido. E sejam bem-vindos à Flaggeral TV, Pedro que vos fala por aqui. Bem legal essa matéria que a gente viu no começo do vídeo e daqui a pouco eu passo para vocês o restante delas. Bem legal a Globo expor isso porque acaba influenciando os outros clubes a terem a mesma ação solidária que o Flamengo tem. Em relação ao Bruno Henrique, né? Palmeiras ofereceu o olho da cara e agora 4 anos de contrato, deixando a situação do Bruno Henrique periclitante após o Coluna do Fla ter garantido que ele ia fechar com o Flamengo, mas a situação realmente está complicada porque o jogador quer se aposentar no Flamengo, pelo time rubro-negro, e o Flamengo não oferece 3 anos como ele quer, e sim 2 anos de contrato. Vamos falar também sobre contratações, né? De La Cruz ainda está na mira e arrebentou a boca do balão na partida de ontem, e o Bruno Mendes do Corinthians também é um desses jogadores que estão na mira. Falando também sobre renovação, parece que o Gabigol vai renovar por mais 5 anos com o Flamengo, pelo maior salário de jogadores no Brasil, mais de 2 milhões de reais. Queria saber sua opinião sobre isso, falando sobre o manto sagrado. Na temporada de 2024, a previsão é de mais de 200 milhões de reais em relação a patrocinadores e a fornecedor do manto sagrado. Então, deixando a paulistada assim de cabelo em pé. E sobre o Lohan, o Manchester City está babando, querendo ele, mas o valor da multa dele é astronômica. Tomara que o Flamengo não venda ele barato, como fez com alguns jogadores. Essas e outras vocês encontram agora na Flaggeral TV. E muito obrigado pelos likes que vocês vêm dando no canal. Tem ajudado muito ao YouTube a voltar a distribuir. Então eu te peço encarecidamente, dedão no like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E dando início ao vídeo, vou comentar sobre essa reportagem que a gente viu no começo, falando sobre a ação social que o Flamengo sempre faz, né? Ações sociais. O Flamengo ajuda pessoas que precisam de um emprego, como é o caso dessas pessoas que a gente viu no começo. Bem legal essa situação, vou soltar o restante da matéria, mas eu sempre gostei de enfatizar aqui, o Flamengo faz várias ações que são exemplo para os outros clubes, só que a Globo não mostra, os outros canais não mostram, e eu falo sempre da Globo porque se a Globo mostrar, os outros copiam. E aí essa mensagem chega ao maior número de pessoas, colocando os outros clubes pressionados a fazerem igual o Flamengo faz. Então vamos ver o restante da reportagem. Porque agora a gente vai mostrar um lado social do Flamengo. As pessoas com deficiência que trabalham lá dizem que o clube vai além do que a lei exige. Bem-vindo ao Clube de Regatas do Flamengo. Trabalhar onde sempre sonhei. Ser funcionário do clube do meu coração é uma honra enorme, além de uma grande satisfação. Aqui me sinto incluído, me sinto parte e trabalho com muita raça, amor e paixão. Estas falas foram tiradas de um texto que foi escrito pelo Rômulo. Ele trabalha no departamento de comunicação do Flamengo. Ele tem uma função importantíssima pra gente. Ele faz basicamente hoje 70% dos textos do site do clube, que é muito importante pra gente porque é onde está armazenado todo nossas informações, que vai pro aplicativo, segue de informação para a Flá TV. A gente está falando aí do futebol profissional, futebol de base, basquete, vôlei. Não ter nenhum tipo de pré-conceito antes de você gerar oportunidade. Então, aqui no futebol de base, a gente deve ter mais de 8 PCDs trabalhando aqui diariamente. Ao todo, são 40 PCDs no Flamengo.
Entre eles, a coordenadora técnica de ginástica artística, Georgette Vidor. Ela acumula mais de 40 títulos brasileiros pelo clube. Um exemplo. E próximo. As crianças aqui, elas começam muito cedo conosco, né? Essa criança poder conviver com a questão da deficiência, para ela na escola aceitar melhor o seu amiguinho que tem uma deficiência, né? E quando uma criança começa a ver um cadeirante, começa a ver um síndrome de Down, começa a ver um cara com a bengala cego andando, ele começa a achar aquilo normal. Na Gávea, o Urit, de maneira muito natural, conduz o passeio pelo Museu do Flamengo. Conta histórias antigas e recentes do clube na língua de sinais. O Pedro, por exemplo, ele sabe Libras. Exemplo, toda vez que ele mostra, ele faz um gol, ele faz a língua de sinais na competição, no gol dele. E no futebol profissional também tem PCD. O Alfredo trabalha no departamento médico. Eu acho que quem ganha mais nessa história é o Flamengo, né, cara? O Flamengo, que ele acaba dando oportunidade para quem tem o que entregar a ele, mas muitas vezes não tem oportunidade. Assim, ninguém se sente distante. E todo mundo sonha junto. A gente está na sala, no ambiente de trabalho, e o seu colega de trabalho que tem toda dificuldade, tem todos os motivos do mundo para não vir trabalhar, ele está aqui todo dia. Vai ter dificuldade para pegar um ônibus, para se locomover, e ele não falta. Bem legal, né, essa situação. Flamengo dando oportunidade para quem precisa e recebendo, colhendo os frutos, né? Porque quando você bota o funcionário, ele se dedica muito mais, né? E conforme a gente pôde ver, ele falando, o funcionário falando que está sendo bem tratado, chega, ninguém fica olhando para ele como se ele fosse de outro mundo. Tratam eles como eles são, seres humanos. Então, bem legal essa situação. Tomara que os outros clubes também copiem e que o maior número de pessoas que têm esse tipo de necessidade especial consigam empregos e possam mostrar também o seu valor. E agora falando sobre um assunto que deixa os antes malucos da cabeça, que é o valor que a gente consegue arrecadar a cada ano. E uma boa parte desse valor vem do manto sagrado, do uniforme do Flamengo, né? O Flamengo consegue com patrocinadores e também com a Adidas um valor surreal. Vamos começar pelo segundo e o terceiro colocado. Segundo colocado em relação ao uniforme, juntando fornecedor e também patrocinadores, é o time do Corinthians, com em torno de 123 milhões de reais por ano. Um valor bem alto, né? Palmeiras também tem um valor bem alto, recebe 81 milhões de reais da Crefisa por ano e mais um valor da Puma, né? Em relação a fornecedores de materiais. Juntando tudo, dá mais ou menos 112 milhões de reais. E agora você se pergunta, e o Flamengo? Como é que tá nesse ranking? O Flamengo tá na primeira colocação, mas com quanto para a temporada de 2024? Segundo o UOL, o Flamengo projeta mais ou menos 200 milhões de reais somente com patrocinador, somente com manto sagrado, somente com fornecedor por um uniforme. O manto do Flamengo vai receber na temporada de 2024 em torno de 200 milhões de reais. E isso se não for mais, né? Porque tem aquele lance da PixBet, que provavelmente passe ali para patrocinador master, e outro ficaria no ombro. Só para vocês terem uma ideia, patrocinador master da maioria dos clubes não pagam o que a PixBet se propôs a pagar somente pelo ombro, que são 45 milhões de reais anuais somente pelo ombro. E caso passe para patrocinador master, seria em torno ali de 85 milhões de reais por temporada. Então, imprensa paulista, antizada, galera lá de São Paulo, do Rio de Janeiro mesmo, dos outros clubes do Rio, de outros clubes do Brasil, não adianta. O Flamengo, ele tem ali a maior visibilidade de clubes do Brasil. Somos 50 milhões de fanáticos. Qualquer patrocinador que estampe ali a sua marca no manto sagrado, ele recebe muito mais do que o Flamengo recebe. E por que isso? Porque a sua marca fica exposta. A sua empresa decola quando você coloca a sua marca no manto do Flamengo. Então, por isso que a PixBet ofereceu os olhos da cara para poder estampar o patrocinador master. É por isso que existe essa briga, né, para saber se o BRB ou se a PixBet vai ser o patrocinador master, e é por isso que as empresas crescem, porque em todo lugar onde tem reportagem, onde tem assunto de futebol, se fala do Flamengo, mesmo se não tiver nenhum rubro-negro
por perto ali conversando, mas sempre o Flamengo é o mais visado. Com isso, o uniforme dele é o mais valioso. Então, nosso manto de 200 milhões para a temporada de 2024 é ou não é surreal esse valor? E agora falando sobre renovações, uma situação que parecia bem encaminhada, segundo a coluna do Flamengo, que tinha dado certeza ali da renovação do Bruno Henrique, parece que a situação piorou e o próprio coluna do Fla revelou que o Palmeiras fez uma proposta não de 3 anos, mas sim de 4 anos para o Bruno Henrique. E que o Bruno Henrique quer fechar por 3 anos com o Flamengo. O empresário, lógico, se aproveita dessa situação. Geralmente, o empresário faz ali a cabeça do jogador e parece que, nesse caso, o empresário está forçando uma barra para 3 anos de contrato. O atleta quer encerrar, quer se aposentar no time do Flamengo, mas o Flamengo oferece ali no máximo 2 anos. Então a situação complicou ainda mais com o Palmeiras oferecendo 4 anos de contrato. Contrato até o ano de 2027. E acho praticamente impossível o Flamengo fechar por 4 anos. Né? Poderia ser por 2 anos, com metas estabelecidas para fechar por mais 1 ano, e aí daria um total de 3. Sendo que o financeiro do Flamengo está botando empecilho na situação dos anos de contrato, de valor, de salário. Então está emperrado realmente a negociação que, segundo a coluna do Fla, parecia 100% acertada, né? Todo mundo noticiando que o Bruno Henrique ia fechar ali mais 2 anos de contrato, só que o Palmeiras chegou firme, é difícil a gente cobrir. Eu acho que o Flamengo não vai cobrir essa proposta de 4 anos do Palmeiras, e aí fica na mão do Bruno Henrique, porque o Palmeiras oferecendo aí 2 milhões mais ou menos de salário e 4 anos, se não der para o Flamengo cobrir, aí que o Bruno Henrique seja feliz, siga o rumo dele, porque realmente é um valor de salário muito alto e também um tempo de contrato muito grande para um atleta de 33 anos. Eu esticaria a corda até no máximo 3 anos, mas botaria ali um salário de 1,7 milhão de reais e também em torno de 2 anos de contrato com metas estabelecidas para fechar por 3 anos. Para mim, seria a melhor proposta que o Flamengo poderia fazer. Queria saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo qual proposta você faria para o Bruno Henrique se fosse da diretoria. E falando sobre o Gabigol, parece que está tudo se encaminhando para o Gabigol renovar contrato pelos próximos 5 anos. Eu não sei realmente, galera, de verdade, eu gosto muito do Gabigol, eu sei que esse ano a temporada dele tá péssima, mas a gente sabe da habilidade dele. Se ele quiser realmente focar no futebol, ele tem bola para isso. Só que fechar com um jogador que jogou muito mal esse ano, por 5 anos de contrato e um valor maior que 2 milhões de reais, para mim não tem cabimento. Vamos ver como vai se desenrolar, porque parece que está bem próximo o Flamengo de renovar o contrato com o Gabigol. Gabigol que tem contrato até o ano de 2025. Então, para que a pressa? Para mim, o foco total tinha que estar na renovação do Bruno Henrique, caso seja favorável para o Flamengo também financeiramente. Se não for nenhuma loucura, aí beleza, que feche o contrato, porque é a vontade da nação rubro-negra, é a minha vontade. Bruno Henrique é um jogador identificado com o Flamengo. O Bruno Henrique também quer fechar contrato, quer ficar no time do Flamengo, mas ele quer, a princípio, né, ele quer 3 anos de contrato, quer se aposentar pelo time rubro-negro. Então, sua opinião é bem importante. Coloque aqui. Em relação ao Gabigol, é aquilo, né? Queria também saber a sua opinião, mas para mim ainda é muito precipitado o Flamengo querer fechar nesse ano uma renovação com um jogador que teve uma temporada muito, muito irregular. E o Flamengo vai insistir, segundo o Vene Casagrande, na contratação de um excelente jogador, que é o De La Cruz. Mas eu também vou falar sobre o Bruno Mendes, que é jogador atualmente do Corinthians. Vamos começar pelo De La Cruz, que ontem, contra o Brasil, acabou com o jogo. Um cara que distribui como ninguém as jogadas, né? É um meio de campo, ele é camisa 7 na seleção, mas na verdade é um camisa 10 que distribui muito bem as bolas, consegue chegar na frente com qualidade, faz gols e ontem marcou também. Então é um jogador que acabou de recusar uma proposta de mais ou menos 77 milhões de reais para poder ir lá para o mundo árabe, né? Para aquelas regiões lá do Oriente Médio, e isso porque ele pretende continuar no continente americano. Ele não quer nem ir para a Europa, com isso dando bastante esperanças ao time rubro-negro, que vai tentar a sua contratação e, conforme todo mundo já sabe, o Landim vai investir pesado, tá?
Então vamos aguardar, porque, segundo a matéria, o Marcos Braz ainda continua conversando quase que diariamente com o atleta, fica ali cercando, fica ali tentando uma aproximação com a staff também, porque sabe que o atleta já tinha até aceitado a proposta do Flamengo, mas o River Plate não quis vender, e agora no final do ano o River Plate eliminado de tudo, mal das pernas, mal financeiramente, provavelmente não vai segurar esse que é um dos maiores salários lá do River Plate. Então é isso, galera, vamos aguardar, mas o Flamengo vai em cima desse cara que para mim vai ser fundamental para a temporada de 2024, caso ele feche o contrato com o time do Flamengo. Mas o Palmeiras também está em cima dele. Falando sobre o Bruno Mendes, até agora ele não respondeu sobre a proposta de renovação do Corinthians, dando grandes indícios de que ele não vai ficar no time corintiano. Ele é um zagueiro barra lateral, bom jogador, e eu gostaria também de ver ele no time do Flamengo, assim como o De La Cruz. Seriam para mim duas ótimas contratações, já que a gente fez uma temporada péssima em 2023, para 2024 a gente tem que mexer nas peças no tabuleiro rubro-negro. Então, chegando esses dois jogadores, para mim, já são dois grandes reforços. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui nos comentários. Até porque o Flamengo, para contratar, é uma formiguinha, né? E para vender qualquer jogador, o Flamengo é um leão e não perde tempo. Mas é isso, brincadeiras à parte, tomara que tudo dê certo nessa próxima temporada. E nação, segundo o jornalista especialista em mercado da bola, Fabrício Romano, que é lá de fora do Brasil, lá do velho continente, o Manchester City tá babando e vai tentar de qualquer jeito a contratação do Lohan. Lohan, que tem o valor de multa de mais ou menos 100 milhões de euros, dá mais de 500 milhões de reais, meio bilhão pelo jogador. Mas é o que eu falo, quer o jogador de qualquer jeito, paga o valor da multa, mas a gente sabe que o Flamengo nunca negocia pelo valor cheio, até porque praticamente nenhum clube europeu vai querer pagar 100 milhões num jogador que ainda está no continente americano. Geralmente eles podem até fazer esse tipo de loucura, mas depois que o jogador se firma na Europa e eles têm uma certeza que o jogador já deu certo no velho continente. Mas é isso, né? O Lohan desperta assim o interesse de vários clubes. Ele vai completar 18 anos no meio do ano que vem. Então, se o Manchester City quiser comprar ele antes, ele fica ainda no time do Flamengo, assim como foi o Vinícius Júnior. E aí depois, quando ele completar 18 anos, ele iria para o velho continente. Mas é isso, galera. Quer o jogador? Vai e paga um valor alto. Agora, se o Flamengo sempre ficar negociando o jogador da base por 15 milhões, por 10 milhões de euros, por 20 milhões de euros, não deixar o cara se valorizar no elenco, aí sempre vai receber esse tipo de proposta e vai acabar vendendo. Tomara que o Flamengo, quando negociar o Lohan, seja por um valor astronômico, muito alto, porque o jogador tem habilidade e ainda vai dar muitas alegrias para a nação rubro-negra no futuro. Agora, caso ele vá embora muito cedo, ele vai dar alegria, sim, pro próximo time dele. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!